Olá, nós estamos mais uma vez aqui no nosso Assembleia Convida e vamos falar hoje um pouquinho sobre a participação comunitária, a importância da participação da população junto ao poder público. Temos hoje aí 3 convidados, o Coronel Luiz Eduardo Pesce de Arruda, colega da minha turma, um especialista em CONSEGs, foi 12 anos, né, mais ou menos, 10 anos, coordenador lá dos CONSEGs, trabalhou na coordenadoria dos CONSEGs e é um estudioso da área. Por favor, Arruda, sua primeira fala. Deputado, muito obrigado pelo convite, obrigado a você que está nos assistindo pela TV Assembleia. Hoje acredito que a gente vai poder debater esse tema tão importante que é uma das saídas para a segurança pública, sem dúvida. Muito obrigado. O segundo convidado nosso, o Celso Cavallini, um grande parceiro, nos ajudou muito quando eu estava no comando da Polícia Militar. Ele é o presidente do CONSEG Portal do Morumbi, tem ajudado bastante lá numa área, não é das piores, né, mas é uma área que tem muito problema de segurança. Pois não, Cavallini? Uma área sensível. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, coronel. Eu acho que o que nós precisamos fazer é informar muito sobre o CONSEG. O CONSEG, conforme o coronel Arruda falou, não é uma das saídas, é a saída junto com a Polícia Comunitária para resolver os problemas de segurança pública nossa. Vamos falar sobre isso. Muito obrigado. E o nosso terceiro convidado é o Bernardo Valles, presidente do CONSEG do Itaim Bibi. É o mais antigo aqui nosso que milita nos CONSEGs, há 20 anos, né, militando nos CONSEGs. Seu alô para quem está nos assistindo. Muito obrigado pelo convite, coronel. E o CONSEG eu acho uma coisa muito importante para os bairros, onde a comunidade pode vir e soltar o que precisa, o que sofreu de assalto, de roubos e o que acontece no bairro em geral, né? Então eu acho que é um órgão muito importante junto à polícia militar, civil e para a Secretaria de Segurança. Muito obrigado. Bom, e para vocês, agora vamos dar uma geral sobre o nosso bate-papo de hoje e da importância desse assunto. Participação comunitária é o que resolve, que constrói soluções perenes na nossa vida. O CONSEG, especificamente, foi criado lá em 1985, o Coronel Arruda vai falar sobre isso, mas eu queria dar aqui uma pincelada da importância. A participação comunitária, a polícia comunitária é tão importante que a Polícia Militar de São Paulo, e eu a comandei por 3 anos, ela escolheu 3 princípios que norteiam todas as suas ações. Primeiro é trabalhar com respeito às pessoas, respeitando os direitos humanos. Todo mundo critica, né? Às vezes alguns usam o manto dos direitos humanos para defender infratores, é isso que nós somos contra, mas um dos princípios da polícia é o respeito aos direitos humanos, né? Segundo é trabalhar com gestão, as melhores práticas, né, do mercado, do que tiver, a polícia busca lá fora e traz para dentro da instituição. Então a Polícia de São Paulo é uma das mais bem preparadas do Brasil, tem tablets nas viaturas, tem telefones operacionais para os seus comandantes, sistemas inteligentes fortes, aí, bem desenvolvidos, com georreferenciamento, né? E o terceiro ponto importante dos 3 é polícia comunitária. Estudou a polícia comunitária, não só aqui no Brasil, que tinha na época, estudou também nos Estados Unidos, estudou na Europa e adotou o modelo de polícia comunitária do Japão. E o governador Franco Montoro teve uma grande ideia em 1985, vejam como ele era visionário, e criou os Conselhos de Segurança. E sobre a estrutura, sobre o que é o Conselho, gostaria que o Coronel Arruda nos ensinasse. Bom, os Conselhos Comunitários de Segurança, abreviadamente chamado de CONSEGs, eles estão presentes em São Paulo, como o senhor mesmo disse, desde 1985. Eles não nasceram aqui. O primeiro CONSEG, ele nasceu no norte do Paraná. Havia uma reunião numa cidade do norte paranaense de maçons e uma quadrilha invadiu a loja maçônica, prendeu, fez reféns sobre aquelas pessoas e foram de casa em casa roubando durante horas. Foi uma ocorrência gravíssima, que abalou a cidade. Então, quando aquilo terminou, eles resolveram fazer, eles já tinham o hábito da participação comunitária, da discussão, né? E eles então procuraram a PM local, procuraram a Polícia Civil e resolveram então criar um conselho. A ideia foi muito boa, um programa que vai ao ar domingo, há muitos anos já, na noite de domingo, fez uma matéria sobre isso
E alguns policiais militares de São Paulo, assistindo o programa, tiveram a ideia de criar algo parecido. O primeiro CONSEG foi na cidade de Porto Novo, foi no bairro de Porto Novo, lá perto de São Sebastião, em Caraguá, perto daquela ponte de arco ali que passa entre Caraguá e São Sebastião. E foi ali criado o primeiro CONSEG de São Paulo. E o governador Montoro, o Michel Temer era o secretário de Segurança à época, eles perceberam a importância da participação comunitária. Porque segurança é uma coisa que todo mundo fala, todo mundo tem ideia, mas de concreto, o que se tem, qual é a solução para a segurança pública? Segurança pública é um problema no mundo inteiro. Esse ano nós tivemos ataque na Bélgica, esse ano nós tivemos ataque na Austrália, esse ano nós tivemos ataque nos países árabes, esse ano nós tivemos ataque na França, gravíssimo. Quer dizer, ninguém tem a fórmula pronta. Algumas coisas nós sabemos. Uma delas é, sem participação comunitária não existe segurança pública. E, portanto, os CONSEGs nasceram em 85, eles foram se desenvolvendo pela participação das pessoas, pela participação das lideranças comunitárias. Quando a gente ouve falar de escândalo, a gente ouve falar de má gestão política, a gente ouve falar de corrupção, etc., a gente tem que ver que, de um outro lado, existem milhares de pessoas anônimas, trabalhando de graça, oferecendo seus talentos, oferecendo seus dons, oferecendo até mesmo o seu capital, porque eles é que compram o café, compram a bolacha para colocar na reunião ali para as pessoas poderem estar presentes. E são essas pessoas que compõem essa malha invisível que segura o Brasil. Esse é o Brasil decente. É o Brasil que está lá nos CONSEGs. E que é a maioria, né? Infelizmente isso não passa, mas é a maioria. Não tem dúvida. Arruda, quantos CONSEGs a gente tem no estado? Os números variam muito, mas nós podemos dizer que temos em torno de 600 CONSEGs hoje. 465. E a estrutura? Quantos temos, Bernardo? 465. 465. O número varia. Nós chegamos a ter perto de 900 CONSEGs. Sim, O número varia um pouquinho. E qual a estrutura do CONSEG, Arruda? O CONSEG tem uma diretoria mínima, né, o presidente, que dirige as reuniões, ele tem o vice-presidente, que substitui o presidente, coordena os grupos de trabalho do CONSEG, o primeiro secretário que cuida dos documentos do CONSEG, o segundo secretário que cuida das presenças no CONSEG e um diretor social de assuntos comunitários que cuida exatamente da aproximação com a comunidade, das campanhas, etc. Os CONSEGs são muito importantes porque, além dessa diretoria composta por membros da comunidade, nós temos os chamados membros natos, que é o delegado de polícia da área e é o comandante da PM da área. Se é uma pequena cidade, normalmente o membro nato da PM é o sargento. Nas grandes cidades, o membro nato é o capitão, que comanda o policiamento daquela área. E temos também os membros chamados institucionais, aqueles que representam a prefeitura, que representam, no caso das grandes cidades, Guarda Civil. a Guarda Civil Metropolitana, que representam a organização de trânsito da cidade, no caso de São Paulo, a CET, e assim por diante. E o importante é que o CONSEG é um foro de democracia direta. Qualquer pessoa da comunidade, qualquer pessoa, chega no CONSEG, ela vai poder falar diretamente com a autoridade, ela vai poder expor seu problema, ela vai poder cobrar uma solução, ela vai poder levar sugestões e na próxima reunião ela pode estar lá que a solução, se não foi dada, vai ser dito a ela por que não foi dada. Mas normalmente a solução chega. Quer dizer, é um exercício de democracia direta. E a importância então dos CONSEGs cresceu de tal modo que hoje os CONSEGs estão espalhados pelo Brasil inteiro e nós podemos dizer que é sem dúvida a mais ampla, a mais bem-sucedida, a mais sólida iniciativa de participação comunitária e segurança pública no Brasil. O modelo nosso de CONSEG, inclusive, já foi exportado. Outros países usam esse modelo. Esse modelo aqui. Esse modelo, né? Por exemplo, a África do Sul pegou nosso regulamento, fez a tradução do regulamento e aplicou na África do Sul. Que beleza. Né? Então, sem dúvida, os CONSEGs, eles fizeram muito, fazem muito, mas no futuro terão uma responsabilidade ainda maior. Só para que todos tenham conhecimento também, a importância da participação de todos, ela está, nesse caso da segurança pública, está inclusive na nossa Constituição. Lá a Constituição prega que a segurança pública é dever do Estado, vírgula, responsabilidade de todos. Então todos nós temos responsabilidade. E o Arruda falou bem, nós podemos construir soluções e essas soluções construídas em conjunto, elas são perenes. Vamos ver um pouquinho agora do outro lado. Celso Cavallini, 13 anos de CONSEG, uma experiência fantástica, a população chega até a ligar para o senhor em vez de ligar para a polícia em determinadas situações.
Conte um pouquinho sobre a sua experiência na presidência do CONSEG Portal do Morumbi. Coronel, eu normalmente, meu telefone celular particular é aberto a todos da área, a toda a comunidade que visita o CONSEG. O senhor tem uma ideia, eu tenho hoje cadastrado aqui mais ou menos 1.400 números de aparelhos celulares, de pessoas que moram na região. Tem um Facebook do CONSEG, que expõe lá as informações. Algumas vezes, sim, eu vou contar um caso recente, uma senhora que teve o carro roubado. Eu não fiz nada mais do que ajudar no dia a dia e falar para os policiais, olha, dá uma olhadinha nessa chapa e tal. E deu certo, porque 3 dias depois o carro foi localizado. E eu estava na delegacia na hora que os PM chegaram lá com o carro, olha, precisa chamar a vítima, eu liguei para ela. A minha satisfação foi o grito de alegria que ela deu do outro lado do telefone. Fez um escândalo dentro da casa dela. Até me presenteou carinhosamente com um convite aí do restaurante. Sabe, isso é que me dá alento a continuar nessa luta, nessa briga, porque ela é perene, ela é sempre, é constante, dia e noite. Segurança pública não tem horário, não tem dia de semana. É segunda a segunda, 24 horas. É que nem eu digo para o pessoal, sempre no QAP. É assim, a luta da gente, corre atrás, está dando problema lá, a gente vai lá, resolve lá, daqui. É uma luta diária. E o mais importante até, Cavallini, que é o que você faz lá e que isso consegue ajudar bem, é trabalhar na prevenção, porque às vezes muitas pessoas acabam não comunicando à polícia, o que a gente chama de subnotificação. Então as pessoas acabam ficando, mas é um pouquinho, só foi um relógio, e acaba isso prejudicando. Por quê? Porque isso não chega ao conhecimento da polícia. E muitas vezes vai ao CONSEG. E o CONSEG, às vezes, tem soluções que não são exatamente ações de polícia que resolvem problemas da segurança. Então lá nós tínhamos um problema também da ladeira, né? A ladeira lá no Morumbi, a famosa ladeirão do Morumbi, né? Ladeirão. E acabou-se, o CONSEG várias vezes sugeriu modificações e tal, e recentemente foi feita a mudança de mãos, né? Isso diminuiu o congestionamento e acabou resolvendo um pouco o problema da segurança lá. Pois foi desviado um pouco mais longe do local crítico. No local crítico, realmente ali no ladeirão, o problema quase que zerou. Essa semana nós tivemos um probleminha nesse outro, mas graças a Deus ontem os excelentes policiais lá da minha área, conseguiram pegar os 2 ladrões. Que beleza, parabéns aos policiais. Pois é, e eu estava em casa ontem à noite, aí me mandaram um WhatsApp, pegamos. Fui lá para a delegacia e realmente pegaram os 2 ladrões, ou seja, a comunicação é o caminho, porque sem esse caminho fica muito difícil o policial que está na rua saber o que está acontecendo na rua, porque ele não está ele não é onipresente. Então acho que a informação que a gente leva a eles é um fato muito importante. Essa relação, essa intimidade entre as polícias e a população é o ponto de vitória nosso. E mais importante que isso, viu, Cavallini, na realidade, a confiança que se gera, ela é muito importante, ela é a credibilidade. Temos exemplos aqui grandes de sucesso, como o caso do Jardim Ângela, que foi o local mais crítico no Brasil, inclusive, com relação a homicídios, e hoje está bem melhor graças à instalação de uma base comunitária lá. Sim. E do desenvolvimento junto aos CONSEGs. E uma coisa importante, né? É o canal de comunicação que você falou. Então, o CONSEG, ele permite, obrigado, o poder público é obrigado a sentar numa mesa e ouvir a comunidade. Isso é extremamente importante. A comunidade cada vez está trabalhando melhor, inclusive. No começo vinham muitas críticas, eram só cobranças, agora não. A gente já vê em CONSEGs que eles trazem soluções, ou vamos mudar a mão dessa rua, vamos mudar uma determinada placa, vamos cortar o mato de tal terreno, vamos consertar uma luz perto de uma escola. Então, soluções têm sido apresentadas pelos CONSEGs. Então, nesse caso, Cavallini, eu vejo lá, porque eu como comandante-geral tive problemas vários, criei até operações, né, Operação Colina Verde, tudo, por causa desse ladeirão. E no fim, uma mudança de mão de direção estudada lá foi fazer a diferença. Então, a importância da comunicação.
E o Bernardo, queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência, né? O Bernardo, aí para que todos saibam, ele fez um entrosamento tão grande. O Bernardo tem outro problema, são mais os bares, os restaurantes, as casas de show, perto de onde é o Conseg, na região que ele atua. E ele criou uma forma muito boa de se lidar com isso. Ele convidou essas pessoas também a participarem do Conseg, né? E até para incentivar a participação, no final da reunião ele sorteia lá, entre os que estão presentes, né, um jantar, uma participação em de um show, ou principalmente um jantar ou um café. Conta para nós essa experiência. Nós temos bastante experiência no Conseg, chamamos a comunidade no bairro, mandamos 1.500 convites todo mês, tanto nas portarias como na internet também, né? E uma das grandes experiências, o Coronel Arruda esteve junto, foi os rachas na Faria Lima, que nós sentávamos lá de madrugada. Eu, o coronel do trânsito, o Arruda, ele sentava lá de madrugada, dava as rachas, dava mais de 1.500 pessoas lá. E foi muito terrível isso aí. Nós percebemos que o posto de gasolina é que acolhia os rachadores. Teve um dia, Bernardo, não sei se você lembra, o pessoal levou uma cobra, uma piton no posto, você lembra? A coisa virou, a desordem ficou tanta que uma pessoa levou uma piton dos 2 metros, uma piton albina, a pobre cobra não tinha nada a ver com o assunto, e o pessoal ficava jogando as cobras em cima das meninas, uma confusão completa. E uma das coisas que nós fizemos foi conversar com o dono do posto. Falou, olha, o senhor está cedendo o seu território, isso aqui é um espaço privado, tá bom, só que o senhor está cedendo o seu espaço privado para a desordem pública. E da desordem pública vão surgir crimes. Tem menor bebendo, e isso droga. Nós vamos cuidar. Droga, isso, acidente de trânsito, atropelamento, isso nós vamos cuidar. Só que o seu posto tem uma bandeira exibindo. Nós vamos tirar uma foto do seu posto e mandar para a empresa, para a concessionária que lhe cede a bandeira, saber se ela tem interesse em associar o nome dela a esse tipo de desordem. Isso foi feito, nós fizemos um ofício para a distribuidora de petróleo que tinha bandeira do posto. Eu fechei o posto. E no dia, aí a bandeira imediatamente, não queremos mais conversa com esse posto, porque está expondo o nome da empresa. Hoje, as empresas oferecem produtos muito parecidos, né? E o que varia? Varia a atenção ao público. O atendimento. E varia a cidadania empresarial. Como é que uma empresa vai querer associar o nome dela à violação de direitos de criança e adolescente, a violação, a prática criminal, a desordem? A empresa simplesmente caçou a bandeira dele. Ninguém gostaria, né? O problema foi tão sério que um dia jogaram uma bomba do poço para Faria Lima. E o menino viu cair, foi pegar e explodiu a cara do menino. Explodiu todo. Aí eu perdi a cabeça e coloquei cavaletes em frente do posto, não deixando mais ninguém entrar. Aí o dono veio falar comigo, nós fechamos, deixamos só uma entrada, os carros entrar, e ir até lá se servir no posto alguma coisa e sair. Foi terrível o negócio, foi terrível, mas conseguimos acabar. Agora há pouco tempo, nós tivemos uma queixa na reunião, 3, 4 reuniões anteriores. Tivemos uma queixa que estava dando sequestro no ESA da João Cachoeira. O 3º, 4º sequestro. E a turma veio falar comigo e disse que ia invadir para chamar o diretor. Tudo. Falei, não, vamos parar. Eu vou tomar liberdade perante o delegado, o capitão. Vou chamar o diretor do Extra na delegacia e vamos fazer a reunião. O delegado e o capitão aceitaram na hora. Fui lá, fiz. Chamei os dois, vieram lá, fizeram a reunião. 2 ou 3 dias depois foram pegos os sequestradores. Então foi um sucesso bom, né? Vê só, que grande, né? Que então, grande ação. Eu acho que o povo tem que chegar mais junto, que tem gente que tem medo de ir na delegacia, não quer ir, tem vergonha. E lá e pode se abrir que nós fazemos o ofício, enviamos e cobramos, ficamos em cima disso. Então é importante, para que vejam a importância que são ações que acabam modificando. Só vou fazer um adendo aqui, né? Participar do Conseg e exercer a cidadania não necessariamente precisa fazer como o Bernardo fez, ir lá colocar as coisas... Não tinha uma saída, né? Não necessariamente eu tomar atitude. Muitas vezes exercer cidadania e a forma mais correta é comunicar quem tem a competência para fazer. Então, no caso da polícia, ligar para a polícia. Não é porque você está vendo 2 consumidores de drogas fora da sua rua, longe de onde você está, que você deve ficar indiferente.
você deve comunicar à polícia. Nesse caso do posto de gasolina, é comunicar, insistir, fazer o poder público trabalhar. Não evitar qualquer tipo de confronto. No caso dele deu certo, né? Mas vamos aumentar... O Arruda tentou fazer, não conseguiu, eu tentei fazer, não tinha diálogo. A polícia, coitado, tinha que vir quantas viaturas, então tinha ocorrência lá, a polícia não podia... E ele não estava atendendo, falei, já tem até, Bernardo, uma legislação agora. Quando eu passei 2 anos como vereador de São Paulo, a gente fez uma lei chamada Lei dos Pancadões. Exato. E ela agora pega esse tipo de coisa, ou seja, o uso de veículos para sons na rua, impostos de gasolina. Então hoje já tem uma multa pesada, basta a gente fazer aí, cobrar da prefeitura para que ela execute. Mas só para finalizar um pouquinho, Bernardo, assim, então pessoal, exercer a cidadania muitas vezes passa por pegar o celular, uma questão de atitude. Liga para a polícia, viu um buraco na rua, não adianta ficar criticando o subprefeito, pô, o cara não vê? Não vê, pessoal. O poder público não é onipresente. Então, muitas vezes, é ligar para a prefeitura e dizer que tem um buraco, ligar para a Eletropaulo ou para a sua concessionária de luz, falar que está faltando uma luz, ligar para a polícia, se não quiser se identificar, mas é traficante, eu não vou me identificar, tem um outro número, chama-se 181, que é o Disque Denúncia. Agora, é importante, nós estamos vendo aqui que tem soluções que funcionam e que brotaram, né, que surgiram da própria comunidade. Pois não, Bernardo, você ia complementar? Lá aconteceu um negócio tão grave que um dia eu estava parado 3 horas da manhã no posto, veio um senhor falando, o senhor conhece tudo aqui? Por favor, onde é que eu pego um táxi para São José do Rio Preto? Falei, mas para São José do Rio Preto? Eu moro lá, eu vim aqui assistir os rachas. E o táxi me trouxe, mas ele sumiu. De táxi, eles vêm para assistir racha lá. É um absurdo o negócio desse. Então, nós não podemos permitir essas coisas. A desordem, pessoal, o Arruda falou muito bem, a gente vai voltar nesse assunto. A desordem, ela gera um ambiente propício ao crime. Tem 2 pesquisadores, Clerc e Ferson, em 1998, eles fizeram uma pesquisa no mundo. A maioria dos crimes são crimes de oportunidade, 60% dos crimes. E dentro da oportunidade, o que mais gera oportunidade é o ambiente. É a falta de iluminação, é a pichação, camelô irregular causando desordem, calçada quebrada, caçamba irregular. Então tudo isso nós vamos comentar no próximo bloco. Agora nós vamos fazer um intervalo para passar aí as notícias da Assembleia. Voltamos com a Assembleia Convida, aqui falando hoje sobre participação comunitária. Eu gostaria de perguntar aqui para o nosso Arruda, o especialista em Conseg, sobre a finalidade do Conseg. Explica um pouco para a gente, Arruda. Bom, os Consegs, eles, primeiro, eles são um local onde as pessoas estão em igualdade. Cada um tem uma função. O policial tem uma função, o líder comunitário tem uma função, as outras instituições têm as suas funções e, dessa maneira, nós não temos uma participação assimétrica. Nos anos 70, houve uma primeira tentativa de criar o chamado Polícia-Povo. E a faixa que chamava falava assim, você, cidadão comum, venha falar com a polícia. Como se a polícia fosse um cidadão incomum. Não é. É uma relação de igualdade. Cada um tem um papel. O cidadão tem seu papel, o cidadão policial tem seu papel, o cidadão da CET, o cidadão da Ilume, o cidadão da prefeitura, o cidadão da Guarda Civil Metropolitano, cada um tem a sua missão. O Conseg, ele se destina... Todos em condições de igualdade. Em condições de igualdade. E com urbanidade. Uma coisa importante é o seguinte, você pode, ao Conseg, colocar a sua queixa, colocar a sua reclamação, sempre com educação. É um foro tipicamente democrático. Você fala com respeito às pessoas e você coloca o problema com a gravidade e com a positividade que o problema tiver. O Conseg, ele tem muitas finalidades, mas eu creio que 3 delas são essenciais. A primeira, ela ajuda a polícia a estabelecer prioridades. Por quê? Porque a comunidade tem informações que a polícia muitas vezes não tem, né? Eu me lembro que quando eu comandei o policiamento num trecho da Zona Leste, um tempo que ficou na minha memória como o tempo mais feliz da minha vida profissional, nós colocávamos uma base comunitária de manhãzinha no Parque Ecológico do Tietê. Perdão, na USP Leste, para entrar os alunos. Depois deslocávamos para o Parque Ecológico do Tietê. Depois colocávamos de novo na USP Leste,
e aí à noite ficava na USP Leste para entrada e saída de alunos período noturno. E numa das reuniões com a comunidade, o padre Ticão, que é um grande líder comunitário da Zona Leste, falou: por que entre as 10 da manhã e 4 da tarde o senhor não coloca essa base comunitária numa determinada praça, né, no Largo da Ponte Rasa, onde tem vários bancos, onde as senhoras são roubadas quando saem do banco, com dinheirinho para pagar a sua parcela do seu eletrodoméstico, da sua roupa, etc. Eu falei: eu não tenho registro desses roubos. Ele falou: o senhor acha que uma senhora que foi roubada em 30, 40 reais vai registrar? Ela muitas vezes não vai registrar, por isso o senhor não tem registro do roubo. Se a comunidade não me fala, como é que eu posso estabelecer essa prioridade? Eu tenho muitas ferramentas inteligentes, algumas das quais o senhor citou, inclusive da época do seu comando, né? Eu tenho Infocrim, eu tenho Cupom Online, eu tenho várias ferramentas eletrônicas hoje, o Mapinfo, os mapeamentos de georreferenciamento, que permite plotar onde é que está acontecendo o crime, o horário, etc. Arruda, deixa eu só fazer um parênteses aí, a importância de se comunicar ao poder público, nesse caso a polícia. Quando não se comunica a polícia, nós não temos a informação. A informação é a matéria-prima para os sistemas inteligentes. Então a polícia tem lá todo um sistema de georreferenciamento que cria os chamados pontos quentes, né, os hotspots, que é com base nas ligações ao 90 e com base nos registros. E se as pessoas não fazem o registro, é como se aquela ocorrência não acontecesse para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. Então ele não coloca recursos naquele local. Os recursos são sempre finitos, então a polícia georreferencia, onde tem maior probabilidade do crime acontecer, é onde vai colocar lá o homem e a viatura. Nesse caso, não colocava na praça porque não tinha nenhuma identificação. Nenhuma denúncia. Por isso a importância dos consegues. Pois não. Outra finalidade importante dos consegues: ele organiza, ele articula, ele coordena, junto com o poder público, a correção de problemas ambientais, que é de natureza material, que é de natureza humana, que possam trazer problemas criminais. Não necessariamente são crimes. O senhor citou, buraco na rua é um problema criminal? Não é. Mas a hora que o motociclista cair e machucar uma pessoa e morrer uma pessoa no local, passa a ser um problema de natureza policial. Exato. Um morador em situação de rua, vai estar chegando o inverno agora, morador em situação de rua, que vá dormir na rua e morra de frio, é um problema policial? Não é. A hora que morre, torna-se problema policial. E o que o senhor tem que pensar, a senhora em casa tem que pensar? Os recursos materiais da polícia, os recursos humanos da polícia, como disse o coronel Camilo, eles têm um limite, eles são finitos, eles não são infinitos. Então, se a gente prevenir que aconteça um problema desse, é recurso disponível para atender a sua casa quando o senhor tiver uma emergência. Porque se tem uma viatura atendendo o acidente da moto, a outra viatura preservando o local onde o pobre indigente morreu de frio, a outra viatura resolvendo o problema de briga de família que podia ter sido resolvido antes, a outra viatura atendendo um atropelamento que podia ser evitado se houvesse uma passarela, o senhor, quando ligar para o 90 achando que tem um ladrão rondando sua casa, vai falar: infelizmente, senhor, nós não temos viatura no momento. Então, o CONSEG tem esse papel importante de orientar, de coordenar a correção de problemas materiais e humanos que possam trazer problema para a segurança. E uma terceira grande finalidade dos CONSEGs é educar a comunidade para a prevenção criminal. Isso não é transferir para as pessoas a responsabilidade da polícia, mas é lembrar o que o senhor disse da Constituição. Segurança pública é direito, mas é responsabilidade de todos. Como a maioria dos crimes acontece por impulso, o ladrão está percorrendo a rua esperando alguém vacilar. O que significa isso? A hora que a pessoa abre o portão da casa e não entra, fica batendo papo no portão à noite, portão aberto, é uma grande ocasião para o ladrão entrar. Então, a pessoa que leva a criança no banco da frente, a criança que bebe, a pessoa que bebe vai dirigir, a pessoa que anda de moto sem capacete, a pessoa que não usa cinto de segurança, a pessoa que usa entorpecentes, usa drogas. Tudo isso são questões de natureza educacional. A pessoa tem que se educar para evitar esse tipo de problema, né? E o CONSEG ajuda através de campanhas. Eu me lembro muito de uma campanha numa cidade próximo ali a Ourinhos, uma pequena cidade próxima a Ourinhos, tinha muito acidente com máquina agrícola. Colisão nas rodovias vicinais à noite, era cada vez que batia era uma calamidade, né? E aí o que o CONSEG identificou? Porque o CONSEG acha sempre solução barata, porque as pessoas conhecem o problema.
Não é como eu, policial, que vou falar, não, eu tenho que colocar viatura. Não. O Conselho falou, olha, vamos resolver da seguinte maneira. Vamos fazer uma campanha no sábado, chamar pela rádio, chamar pelo sistema de som local, chamar pelas escolas, para que todo mundo venha sinalizar a máquina agrícola num pit stop que montaram na cidade. Durante a semana, as crianças da educação infantil pegaram recortes de faixa refletiva do DR e ficaram recortando na escolinha de educação infantil. E alguém falou, mas por que não corta isso numa gráfica? Não, porque a criança vai chegar em casa e vai contar que ela ajudou na campanha. E aí o que aconteceu? No final de semana, os adolescentes da escola pública da cidade fizeram um pit stop, como se fosse Fórmula 1, e eu chegando charrete, carroça, trator, carro de boi, ia chegando ali, e eles iam pregando material refletivo nos carros. O índice de acidente caiu bruscamente. E isso é o Conseg, feito com baixo recurso e com muita inteligência. São algumas das finalidades do Conseg. Tem outras, mas essas aí já são grandes finalidades. Então, bom. Então, olha, é importante o que o Arruda está falando aqui com relação à educação. Isso vai ser motivo de outros programas também, talvez até na própria Assembleia Convida, mas educação é a chave para tudo. Se nós pudéssemos priorizar a educação no Brasil, no Estado, no município, nós teríamos menos problemas em todas as outras áreas. Eu gostaria agora que o Cavallini falasse um pouquinho da experiência das pessoas que frequentam o Conseg, né? Ou seja, uma pessoa está pensando em ir lá frequentar o Conseg, né? Primeiro, o que ela tem que fazer? Segundo, precisa ser uma pessoa especial, precisa ser alguém que tenha participação na comunidade? Quem que vai, quem que frequenta e como que isso acontece? Coronel, sempre vão pessoas diferentes lá. Conforme os problemas vão aparecendo, elas vão chegando lá, porque elas têm noção. Uma grande maioria tem noção, mas uma minoria ainda não sabe nem o que são Consegs. Por isso a oportunidade hoje é ímpar, para que todo o Estado conheça um pouco mais sobre Consegs, com a excelente explanação do Arruda. As pessoas podem simplesmente comparecer. Hoje, por exemplo, eu tenho uma reunião lá do meu Conseg. Eu digo meu porque eu estou lá presidente. Quando são? Qual é a periodicidade das reuniões do seu Conseg? Mensal. Quase todos eles, né? Todos eles. A última quinta-feira do mês, nós temos uma reunião. Sempre no mesmo local, já há talvez 16 ou 17 anos já no mesmo local. E vão lá, vão expor os problemas. Não tem o conhecimento, nem o capitão, nem o delegado tem conhecimento de todos os problemas, porque existe essa omissão de alguns registros. E lá eles ficam sabendo onde estão realmente acontecendo os problemas. E aí pode chegar a uma solução, direcionar policiamento ou investigar-se mais a fundo aquele tipo de roubo. É a oportunidade que a pessoa tem de ajudar a polícia a resolver o problema dela também. Que bacana. Nesse Conseg especificamente, pessoal, tem áreas ali do portal do Morumbi do Conseg, tem áreas que são muito carentes, que tem lá comunidades, e tem áreas já de um poder aquisitivo muito alto. E é interessante a gente ver, por isso que eu até perguntei para o Cavallini, que as duas pessoas acorrem ao Conseg, né? Então, ou seja, tanto os empresários, que são pessoas de um poder aquisitivo alto, e tanto as pessoas que moram na comunidade. Sim. Lá de Paraisópolis. Sim. Ou seja, são pessoas que são humildes e também precisam. Ou seja, segurança não tem classe social. Ela vai acontecer um problema, o roubo ele pode acontecer com as pessoas de classes mais baixas e pessoas de classe mais abastadas, isso é indiferente. Por isso é bom a participação de tudo. Isso também a gente vê no Conseg do Bernardo, né, Bernardo? Eu fui lá, eu vi muitos empresários, né? E vi também até pessoas mais humildes, donas de casa, né? Ou seja, tem bastante gente que participa do Conseg. Como é que é essa participação lá? Os empresários são alguns, tem os bares lá que é muito problemático. E eu adaptei uma ocasião, um sistema, chamei os donos dos bares, fiz uma reunião, falei, gente, isso vai acabar dando em morte. Vamos fazer uma coisa? O quê? Vamos sortear jantares. Um casal, na reunião, esse casal vai lá, entra e verifica, que muitas vezes não é nem do bar. Muitas vezes é um carro que estaciona fora, a pessoa não vai abrir o vidro de madrugada para ver, né? Olha, o negócio deu tão certo, que os próprios vizinhos viraram amigos dos donos do bar.
Então, hoje, quando eu abro um bar que convido para vir lá, a primeira coisa que eu me põe junto. Deu muito certo isso, né? Graças a Deus. Uma experiência importante que eu vi lá no Seu Consegue, quando eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões, é que, na realidade, ali começou a ter o respeito mútuo, né? Ou seja, o que aconteceu no Consegue lá? Muitos restaurantes, com muitos deles com música, e muitos passaram a respeitar horários, ou seja, tinha um som mais alto até as 10 horas e a partir de 10 horas tornou aquele som do restaurante um som ambiente, que não prejudicava a comunidade, porque eles começaram a ver a quantidade de reclamação que eles tinham e eles acharam até que isso ia afastar os clientes. Então essa é uma experiência muito boa de lá, ou seja, os empresários também viram a importância deles participarem. Resumindo, pessoal, lá se exerceu a máxima do direito, né? O meu direito acaba aonde começa o do outro. Eu tenho direito, mas eu tenho deveres também. Eu sempre, quando falo em direito, eu falo desta forma. Nós temos direitos à vida, à integridade física, temos direito ao trabalho e etc. Mas eu tenho também o dever. Eu tenho deveres a cumprir e um dos nossos deveres, né, é respeitar as pessoas. É o meu limite. Todo mundo tem limite. Ninguém pode tudo o tempo todo. E segundo, né, é da liberdade. Quando nós falamos da liberdade, temos a liberdade para fazer o que nós quisermos, mas nós somos sempre responsáveis pelos atos que nós praticamos. Então, por exemplo, tem direito à manifestação, que nós tivemos recentemente problemas. Mas a polícia até garante esse direito, mas quem está participando tem o dever de participar pacificamente, de não quebrar, de não provocar atos de vandalismo. Então essa experiência deu muito certo lá. Bom, pessoal, agora só... Pode falar, Bernardo. Uma coisa. A gente recebe lá as reclamações, é feito um ofício. E eu falo para as pessoas, olha, 15 dias eu vou dar para o bar, eu vou lá, converso o bar, ou qualquer estacionamento, tudo, vale, tudo. Dou 15 dias para eles se arrumarem. Se eles se arrumarem em 15 dias, eu não mando nem para a prefeitura, para o órgão competente. Já resolve. 15 dias normalmente se resolve e não precisa nem perturbar ninguém mais, né? Ou seja, o Consegue é também uma forma de provocar o diálogo, né, entre lógico, as pessoas que estão lá no importante. mesmo... Uma coisa que eu gostaria de ressaltar também para todos que estão nos assistindo, que o Consegue não é remunerado. Então, tanto o Celso, como o Bernardo, como todas as pessoas que participam desses 400 e poucos Consegues, que chegou até a ser 800 no estado de São Paulo, elas trabalham voluntariamente. É muita coisa? Eu vou dizer para todos que estão nos assistindo que temos experiências maiores do que essa no mundo. Eu vou dar uma experiência que eu fui conhecer a Polícia Comunitária do Japão. A polícia ela tem em média 290, 300 mil policiais no Japão inteiro. Eles usam a polícia comunitária com as bases comunitárias. Essas bases comunitárias de São Paulo é um modelo japonês que nós aplicamos aqui e deu muito certo. Deu tanto certo que a criminalidade nos últimos 10 anos caiu 72% aqui no estado de São Paulo. Isso não é muito divulgado, mas isso aconteceu. E lá o que acontece? Tem 290 policiais, mas tem 2 milhões de voluntários. Não estou brincando, 2 milhões. O japonês ele é tão imbuído do espírito comunitário, né, o povo japonês, que de noite a polícia dá um jaleco para ele, um highlight lá que ele põe em cima do carro, eles se revezam na vizinhança, patrulham a vizinhança e não tomam providência. Eles só olham o que está acontecendo e comunicam por rádio à polícia. Por isso que nós temos, o Japão é um dos países mais seguros do mundo. Agora, só para a gente conhecer um pouquinho mais, né, dos nossos Consegues, eu queria que o Arruda aí contasse um pouquinho da sua experiência no 2º batalhão que você comandou, e você trabalhou muito com as comunidades, né? Isso também acabou trazendo os Consegues, mas você expandiu um pouquinho mais essa visão. Como foi isso lá, Arruda? Nós constatamos, na realidade, no cotidiano, que pelo diálogo a gente pode conseguir grandes resultados. Normalmente, a gente, pela nossa formação pessoal, formação de família, formação religiosa, formação, enfim, que a gente traz de casa, a gente sempre tem alguns grupos com os quais a gente não tem hábito de conversar. Mas eu dizia lá, como policial, eu dizia, a polícia, tudo que é humano interessa à polícia. Então nós tínhamos um diálogo forte com todas as expressões da comunidade local. E isso resolveu grandes problemas, e nós não tínhamos na área do batalhão nenhuma área assim, não pode entrar nessa comunidade porque ela é violenta, não havia isso. Nós temos relacionamento com
todas as lideranças comunitárias da área inteira. Havia, obviamente, crime, mas o crime ele não acontece só em comunidades pobres, o crime acontece na sociedade. Né? Sem dúvida. Nós temos um camarada que é intelectualmente brilhante, privilegiado, ele manda dinheiro para a Suíça. Né? Uma pessoa menos qualificada vai roubar no cruzamento. Né? Um adolescente com uma arma na mão vai querer roubar, como aconteceu agora, semana passada, mataram um cadete do Barro Branco, né? Foram para o baile funk, na saída do baile, o que vão fazer? Vamos roubar. E deu a tragédia que todo mundo acompanhou pela mídia. Então, nós pudemos, nesse trabalho, constatar que a comunidade ela é um escudo. Se a comunidade está junto com a polícia tem informação e a polícia tem proteção. Isso mesmo, olha, o que o Arruda está falando é importante. Conheça a sua polícia, conheça o policial do seu bairro, conheça a sua delegacia de polícia, conheça até o policial da sua base comunitária pelo nome e passe as informações para que ele possa ajudar. Né? Você que mora na rua sabe o que acontece. Por mais que a polícia conheça alguém, quem sabe o que coloque policiais na sua rua, quem conhece o que acontece aí, é você. Participe da polícia. E os consegues, eles foram tão bem, né, que o Arruda, além de ser coronel da PM e ser um especialista em consegue, é um grande compositor aí, né, e autor de músicas da PM. Ele fez aí mais de 20 hinos da Polícia Militar. Ele, junto com o nosso poeta, grande poeta Paulo Bonfim, do Tribunal de Justiça, fez o hino do Tribunal de Justiça, né, e dentre outros. E também fez a canção dos consegues. Então nós vamos ouvir um pouquinho agora o nosso Coronel Arruda, um outro lado do Coronel Arruda, né, humano como ele estava falando, cantando a canção dos consegues. Então, em 86 eu era tenente, não trabalhava com consegue, e uma colega nossa, uma tenente, a Edmar, lá da Zona Leste, inclusive, veio toda feliz contar para mim: Arruda, o governador criou uma coisa bacana toda a vida. O que é? Chama consegue. Mas o que é isso? É assim, o povo e a polícia juntos, trabalhando, eles têm ação pelo consegue, eles ganham voz. E aí, era um dia de prontidão, estava havendo um problema na cidade de São Paulo, a gente não podia ir embora. Então, para aproveitar o tempo, fez a música. Saiu a canção, que hoje muitos estados adotaram também. Não é só em São Paulo que ela é cantada, hoje muitos estados brasileiros cantam também, mas é mais ou menos assim. Juntos agora vamos dar as mãos, com alegria e muita união. Na busca de soluções, abrimos os corações, nossas famílias é que vão ganhar. O cidadão merece segurança para poder trabalhar e crescer. Vamos legar a todas as crianças um mundo bom onde possam viver. Povo e polícia, uma só direção, com seriedade e dedicação, humanizando a cidade, o bairro e o quarteirão. Nosso conselho nos dá voz e ação, humanizando a cidade, o bairro e o quarteirão. Nosso conselho nos dá voz e ação. Parabéns, Arruda, parabéns, parabéns. Obrigado. E olha, pessoal, além do que o Arruda cantou aí nessa bonita canção, eu queria dizer para vocês que era interessante conhecer mais a Polícia Comunitária, conhecer os conselhos de segurança, e vou apresentar um livro para vocês, né, para mostrar aqui para a câmera, né, chama-se Policiamento Comunitário, Como Começar, né, do Trajanovics. É um livro bem conhecido, aqui fala da importância da participação comunitária, fala como você pode participar, e esse é um dos livros seguidos pela Polícia Militar. Tem um outro também que é o Manual de Direitos Humanos, que a polícia usa, que são aqueles 3 princípios, né? Polícia Comunitária, Direitos Humanos e Gestão. E a polícia lançou um livro também que você pode acessar o site da Polícia Militar, chama-se GESPOL, Gerenciamento de Polícia Ostensiva, para você conhecer a sua Polícia de São Paulo. E mais ainda, vou apresentar um outro livro, né? O nosso Coronel Arruda, além de especialista em consegue, além de ser um grande compositor, ele também é um escritor. Ele escreveu um livro que eu acho importantíssimo para o assunto que a gente está comentando agora. Chama-se Mobilização de Microcomunidades
Vizinhança e Segurança Pública. Isso eu tenho. E ele conta aqui essa experiência que ele falou agora no final sobre o trabalho feito lá num batalhão da Zona Leste chamado 2 de Ouro. Né? Todas essas experiências ajudaram São Paulo a fazer melhor na segurança pública. Então, estamos sempre à disposição aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu sou o Coronel Camilo, deputado estadual, meu gabinete está aberto, o site é coronelcamilo.com.br, lá encontra todos os meus contatos. E eu gostaria de agradecer a presença do Arruda, do nosso Celso Cavallini e do Bernardo, e gostaria que o Arruda fizesse aí as suas considerações finais. Eu quero agradecer muito ao deputado Coronel Camilo, que tem feito uma belíssima carreira, foi comandante-geral da PM, depois foi vereador de São Paulo. Como vereador, apresentou soluções muito importantes para a cidade e não só para São Paulo, porque pelo site da Câmara Municipal de São Paulo, você pode conhecer, por exemplo, esse projeto da Lei dos Pancadões, que é um projeto muito importante para a sua cidade, se é que ela não tenha já uma lei para controlar a desordem urbana. Então dá uma olhada no site da Câmara Municipal de São Paulo, que vai estar lá. E agora, como deputado, aberto à comunidade, recebendo tantos projetos, né, para melhorar a segurança pública de São Paulo, sempre com muita inteligência, sempre com muita ponderação, sempre respeitando os direitos humanos e com muita eficiência. Então, os Consegues representam uma dessas saídas. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima, se Deus quiser. Celso Cavallini. Muito obrigado, Coronel. Obrigado pela presença, obrigado pelo tempo de exposição dos Consegues na mídia, porque isso é muito importante, o conhecimento das pessoas de saber o que são Consegues. Agradeço a participação. Muito obrigado, viu, Celso? Bernardo Valles. Agradeço o convite que o senhor fez, muito útil. Acho que vale bastante para a comunidade se convidarem para vir para as Consegues, né? Nosso Consegue tem a reunião agora em abril, dia 14 de abril, na Faria Lima 3.600. Quem quiser dispor, não precisa ser nem do bairro, pode ser de outros lugares, está a porta aberta. Isso é importante, o Consegue, pessoal, é disponível para todo mundo, mesmo que você não seja de lá, pode ir lá, pode conhecer. Então fica aqui a nossa mensagem a você, participação comunitária, ajuda o poder público, constrói soluções, não só na área de segurança, mas em várias outras áreas. Então participe, seja um cidadão, exerça a sua cidadania. Muito obrigado e até a próxima.